Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário Barbosa, e hoje vou fazer uma aula bem rápida aqui, ó, como calcular o volume do cilindro. Hoje só vou mostrar a fórmula para vocês, e depois no outro vídeo eu venho com um exemplo fazendo o cálculo para vocês verem como é muito facinho. Então, como calcular o volume do cilindro. Todo mundo sabe que o cilindro é um corpo redondo, né? Ele é formado por dois círculos, né? Que formam as duas bases desse cilindro, bem tranquilinho, tá? Percebam que a base eu desenhei aqui do ladinho, ó, só para a gente relembrar, tá? Então, ó, eu tenho um círculo. Se eu pegar o centro do círculo e traçar qualquer segmento de reta, eu tenho o chamado raio. Se eu pegar de um lado do meu círculo, passando pelo centro dele, atravessar lá do outro lado, eu tenho o chamado diâmetro. Então, não posso esquecer jamais que o raio é sempre a metade do diâmetro. Por exemplo, se o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Se o diâmetro vale 20, o raio vale 10. O raio sempre é metade do diâmetro. Não posso esquecer disso. Por exemplo, se o raio vale 15, o diâmetro vale 30, tá? Bem tranquilinho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que relembrar algumas coisinhas envolvendo o círculo, tá? Então aqui é muito simplesinho como que eu faço para calcular o volume do cilindro. É praticamente a mesma ideia do prisma que a gente já calculou em aulas anteriores, tá? Então para a gente calcular aqui ó, o volume do cilindro, olha que mamãozinho com açúcar para a gente não esquecer, ó. Volume do cilindro vai ser igual à área da base multiplicado pela sua altura, tá? Percebam que é a mesma ideia lá do prisma. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado. Que lá no prisma, dependendo da área, era a forma que ficaria a área da base. Se fosse um quadrado, a gente calcula a área do quadrado. Se fosse um hexágono, a gente calcula a área do hexágono. Como aqui eu tenho um cilindro e o cilindro sempre vai ser um círculo na base, então a gente tem que calcular a área do círculo. Olha que fácil. Vamos relembrar como calcular a área do círculo? Ó, a área do círculo vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Por isso que a formulinha para a gente trabalhar com o volume aqui do nosso cilindro é essa daqui, ó. Volume vai ser igual à área da base, como eu já falei para vocês, é um círculo, então a gente coloca a formulinha da área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Aí é só multiplicar pela altura dele. Olha que facinho, ó. Então essa formulinha aqui, ó, é a formulinha que a gente usa para calcular o volume do cilindro. Cuidado com as pegadinhas do exercício, que às vezes ele não dá para você o raio, ele dá para você o diâmetro. Aí a gente tem que usar aquela ideia que eu falei para vocês no início da aula. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Cuidado, tá? Bom, como eu falei para vocês, aqui essa aulinha é bem rápida, era só para mostrar para vocês a formulinha para calcular o volume do cilindro. Na próxima aula eu volto com um exemplo para vocês, tá bom? Até daqui a pouco, galera.